Fala, gente, bom dia. Adenilson, tudo jóia? Bom dia, Victor, tudo jóia? Minha live tá meio bugada aqui hoje. Ai, ai. Oi, Lani, bom dia. Bom dia. Eu só vou compartilhar aqui, tá, gente? Vamos deveria aparecer aqui todos os participantes, não tá aparecendo. Tá bugada aqui minha live, tá? Então, olha só, gente, interessante. Eu tava aqui numa live, tava vendo, na verdade, né? Pelo fato da gente não estar debaixo de uma lei que foi dada para uma nação específica, significa isso que nós podemos fazer tudo. Esse é o argumento que as pessoas trazem. E na verdade não é bem assim. Sabe por quê? Deus deu a toda a humanidade, um princípio, na verdade um presente, uma dádiva. Sabe o que foi que Deus nos deu, gente? Está aqui ainda na carta aos Romanos, no contexto. Ele menciona aqui, a partir do versículo 13, ele diz o seguinte, olha. Pois todos os que pecaram sem lei... Olha, houve um tempo que não existia lei. Sem lei também morreram. Olha que curioso, sem lei também morreram. Mas todos os que pecaram debaixo de lei, por lei, serão julgados. Curioso, né? Pois não são os que ouvem a lei que são justos diante de Deus, mas os que cumprem a lei é o que serão declarados justos. Agora olha o ponto, versículo 14. Pois, quando pessoa das nações, isto é, os gentios, os goins, como é assim que chamam em hebraico, nações, né? Goi, ou goins, que é o plural de nações, que não tem lei, olha só, as nações, tá, minha querida, que não tem leis, fazem por natureza as coisas da lei, olha só que curioso, são uma lei para si mesmas. Olha que curioso, olha que curioso. Então, olha só. Então, Paulo diz assim, olha, a nação de Israel, de fato, ela que recebeu as leis. Nós, gentios, não. Ah, significa isso que nós podemos fazer o que bem queremos, o que bem desejamos? Como nação, não, das nações, nós temos um código de moral que foi dado pelo próprio Criador, que é a consciência, gente. O texto continua, que é uma lei da natureza, é natural. É tanto que o código de Hammurabi, ele é muito, muito parecido com o código dado à nação de Israel. O Egito antigo, tinha códigos de moral que não precisava, por exemplo, ser ditados por alguém. É tanto que quando o faraó do Egito pegou ali a esposa de Abraão e disse, essa aqui eu vou tê-la como minha esposa. E Deus avisa ele em sonho que ela é esposa de Abraão. O que é que o rei diz? Tu queres trazer sobre nós um grande mal? Nós temos padrões aqui, ô Abraão. Nós não roubamos a esposa dos outros. Eu ia possuí-la por você ter dito, ela é minha irmã. Então note que existia um código de moral em Faraó. Não só em Faraó, por exemplo, na época do primeiro império babilônico. E aí, Everton? Na época do primeiro império babilônico, né, o código do Hammurabi estava em vigor. E isso é interessante, porque o código de Hammurabi tem muita semelhança com o código dado a Moisés. E várias outras nações também tinham um código de leis, que, por exemplo, a pessoa não podia matar, a pessoa não podia roubar, a pessoa não podia fazer diversas coisas que para eles entendiam que era algo errado.
Lembra daquela expressão que Jesus fala que é conhecido como a regra de ouro em Mateus 7,12? Todas as coisas que quereis que os homens vos façam, façam a ele do mesmo modo. Isso é o princípio que rege qualquer lei moral do universo, gente. Todas as coisas que quereis que os homens façam a você, façam a eles. Isso é um princípio que rege todas as leis de morais do universo. Em termos de convivência com outros seres semelhante. Entendeu como é simples entender? Aí, continuando, o apóstolo Paulo diz assim, eu vou novamente reler o versículo 14, para vocês entenderem por que eu li o texto aqui, porque eu dei essa pincelada, essa explicação. Pois, quando pessoas das nações, os goíns, que não têm lei, olha, eles não têm lei, nós não tínhamos leis. Olha só, fazemos por natureza as coisas da lei, as coisas exigidas por lei. Essas pessoas, isso é, essas pessoas das nações, embora não tenham lei, elas não receberam a lei dada a Moisés, são a lei por si mesmas. Elas mesmas demonstram quem tem a essência da lei escrita no coração. Está vendo aqui? A consciência. Tanto isso que ele continua. Ao passo que a consciência delas também dá testemunho, e pelos seus pensamentos elas são acusadas ou até mesmo desculpadas. Entendeu aqui o ponto? Então, as nações, elas de fato, elas não receberam a lei foi dada à nação de Israel. É isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. Quem são essas nações? Pessoas que não tinham a lei dada a Moisés. Valeu! Aí o apóstolo Paulo vai mencionar no versículo 25 essa mesma ideia, né? Aí ele diz assim, peraí. Aí Paulo raciocina assim, olha, se a lei, ela não torna o homem, ele perfeito, justo diante de Deus, então qual é a vantagem de ser judeu? Paulo pergunta no capítulo 3, versículo 1, ele pergunta. Aí ele diz grande, em muitos dos sentidos. Ele diz em todos os sentidos? Não, ele diz em muitos sentidos. Em primeiro lugar, ele alista, né? Em primeiro lugar, foram aos judeus confiadas proclamações sagradas de Deus. E aqui o termo judeu, tá, gente? Paulo já está usando o termo judeu de uma forma bem mais abrangente. Por exemplo, Paulo mesmo, ele não era judeu. Ele era benjaminita. Mas ele se considerava judeu porque o termo judeus, naquela época, já era usado de modo mais específico para a tribo mais dominante, Judá, que tinha como capital Jerusalém, e era ali o governo dinástico, né? E que se esperava que as profecias viessem, se cumprissem especificamente ali, o termo judeu passou a se referir à nação de Israel. Entendeu? A nação de Israel, os israelitas como um todo, era chamada aqui nesse ponto de judeu. É tanto que o texto, a ideia de samaritano já era uma ideia de uma questão mais religiosa. É por isso que é preciso entender o conceito, o contexto, né? Fala, gente, bom dia, bom dia. Então o apóstolo Paulo diz assim, olha, aos judeus, ou seja, a nação de Israel, foi dado o quê? O privilégio a eles de redigirem, de escreverem, de serem inspirados por Deus. É tanto que os 39 livros das escrituras hebraicas e aramaica, o chamado Antigo Testamento, quem escreveu? Foram os judeus. E que estava fechado já quando Jesus esteve na Terra. É tanto que o próprio Flávio Joséfo, historiador judeu do primeiro século depois de Cristo, ele diz, por exemplo, que eles não tinham miríades e miríades de livros. Ele diz que os judeus tinham 22 livros. 22 porque alguns livros faziam parte de um único volume. Por exemplo, os profetas menores era um único volume, não era contado 12, era contado apenas um volume. Primeira, segunda Samuel era um volume, tem primeira, segunda, terceira, quarta dos reis, era um volume. Esdras e Neemias era um volume. Então era essa a ideia. Logo a lei só serve para mostrar que o homem é pecador e tem punição por tal delito. Então, nesse quesito, sim, verdade, o Sival, exatamente. É tanto que o apóstolo Paulo vai trabalhar justamente isso, olha só. Entenda o seguinte, aqui nós estamos trabalhando aqui a diferença entre as nações que não receberam as leis e a nação de Israel.
A nação de Israel recebeu esse código por escrito, ao passo que nós, pessoas das nações, já tinha esse código onde no coração. Nós já temos esse código no coração. Só que Deus disse, olha, é aqui, essas coisas aqui, olha, é que vocês precisam atingir. Como eles não conseguiriam, mostrou para eles que eles precisavam de resgate. Porque enquanto o código está escrito no nosso coração, é uma coisa. Quando se Deus especifica ali as leis, é outra coisa. Ele diz assim, é isso aqui que vocês precisam atingir. É tanto que pecado, né? É errar o alvo em hebraico, né? Hatat. É errar o alvo. Então, quando se tem um padrão aqui, um paradigma aqui de leis, eles precisariam acertar. Ao não acertar essas leis, eles pecavam, é tanto errar o alvo. É essa a ideia. Aí olha que curioso, aqui na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo falou o seguinte. Eu vou voltar lá para Romanos, tá? Mas deixa eu só citar isso aqui, que foi o ponto que... Tudo bem, Gustavo? Que o Gesival mencionou aqui, tá? Aí eu vou especificar logo a pergunta dele. Na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo... É interessante, né? É tanto que os judeus, muitos deles odeiam Paulo. Porque Paulo, ele era judeu, ele pela comunidade judaica, é entendido como um apóstata, né, do judaísmo. Paulo conhecia muito bem as leis, mas Paulo diz, olha, não é obrigado mais a pessoa a obedecer às leis. É tanto que Cornélio, ele vai receber Espírito Santo sem ser circuncidado. Como é que Deus iria abençoar Cornélio, derramar Espírito Santo a Cornélio sobre um homem que não estava obedecendo aos seus mandamentos? Então, mostrando que o mandamento não estava mais em vigor. Cornélio recebe Espírito Santo sem ser circuncidado. A lei não dizia que era para ser circuncidado? Não dizia, então. Aí aqui na carta aos Gálatas, capítulo 3, a partir do versículo 16, diz assim, ó. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. As Escrituras, e as Escrituras aqui é uma referência ao Gênesis e ao Bereshit, né? E as Escrituras não dizem aos seus descendentes, plural, né? Como se fossem muitos. Em vez disso, dizem ao seu descendente, singular, indicando um só, que é Cristo. Agora, nota o versículo 17, tá? Ó. Além disso, digo o seguinte, a lei, aí aqui ele é específico. Que lei é essa? As leis que é resumida ali pelo Decálogo, os 10 mandamentos. A lei que veio a existir 430 anos depois, olha só, a lei veio a existir 435 anos depois. Ela deixa de estar num coração como um código escrito nas nações e Deus materializa essa lei nas pedras. Está aqui, olha. Vocês têm isso no coração. Toda nação tem isso. Mas eu vou dar para vocês, para mostrar que vocês precisam ser resgatados. Entendeu? Aí, continuando, o texto diz assim, ó, e é 400 anos depois. Isso é curioso porque os 400 anos... ele acontece o seguinte, Abraão, veja como dá certinho, tá? Abraão, ele cruza o rio Eufrates para dentro da terra de Canaã no ano 1943 a.C. 1943 a.C. Ali começou a contagem dos 430 anos. Não confunda os 400 anos, aonde fala, por exemplo, que é contado a partir de quando quando Isaac começou a ser zombado por Ismael. Ali é uma questão mais cronológica, tá? Eu não vou entrar nesse assunto. Mas então, 430 anos desde que Abraão entrou na terra de Canaã, até Jacó ir para o Egito, eles ficaram perambulando naquela terra de Canaã por 215 anos.
Os outros 215 anos eles cumpriram lá no Egito. Evidentemente, não foram ali os 215 anos que eles foram escravos. Não foi 430 anos, muito menos 215 anos. Até porque José, ele é abençoado lá no Egito. Evidentemente, pela análise bem aprofundada sobre a cronologia, parece indicar que a escravidão lá no Egito duraram apenas 120 anos. Apenas eu digo assim, né? Mais de uma geração. Duraram 120 anos. Isso é curioso, porque os dias de Noé também duraram 120 anos. Isso é curioso. Mas ali no caso da nação de Israel, não está muito claro que foi 220 anos. Mas pelo um cálculo ali de Moisés ter 40 anos, já está vivendo num período de 40 anos debaixo da escravidão. Os pais deles, evidentemente, começa no período da idade dos pais dele ali, de Moisés. Então, 40 anos de escravidão ali antes do nascimento de Moisés, 40 anos de Moisés e 40 anos lá do Egito, lá de Moisés na terra de Canaã, ou de Midian, dá esses 120 anos. Mas aqui são outros pormenores. Então, olha que curioso, aqui diz assim: a lei que veio à existência 430 anos depois não invalida o pacto anterior feito por Deus, de modo a anular a promessa. Então, houve a promessa feita a Abraão, mas a lei veio de quanto tempo depois? 430 anos depois. Aí o versículo 19, Paulo pergunta assim: mas peraí. Por que então a lei? Que lei? Os 10 mandamentos. Aí ele disse: ela foi acrescentada para tornar conhecidas as transgressões, até que chegasse o descendente, a quem a promessa havia sido feita. E ela foi transmitida por meio de anjos, pela mão de um mediador. Então a lei foi dada. Jalmi, beleza. Jalmi, manda lá no meu, para mim, o meu especificamente, senão eu acabo esquecendo a sentinela. É 2006, não? 2006. 2016, 2006, a sentinela, que eu acho que você está falando. Dos 120 anos? Que eu mencionei aqui? Acho que é 2006, né? Eu lembro dessa sentinela. Que fala dos 120 anos? Tem uma de 2016, mas acho que a de 2006 fala também sobre isso mais especificamente, vamos dizer assim. Mas então, gente, olha que interessante. Aí voltando aqui, olha só. Quando os judeus receberam a lei, judeu não, a nação de Israel recebe a lei, né? Aqui é falado como judeu de forma mais abrangente. Foi com o objetivo, com o propósito. Olha, vocês são pecadores. Mas como eu sei que eu sou pecador? Tá aqui. Eu coloquei aqui e estou mostrando para vocês. Não é nenhum homem que está dizendo isso. Eu estou dizendo para vocês que vocês são pecadores. Eu estou extraindo aquilo que está no coração de vocês e mostrando aqui que vocês, embora o coração de vocês tenham a lei, vocês erram o tempo todo. E para mostrar que vocês erram todo o tempo todo, está aqui, ó, pregado aqui diante de vocês. Isso é curioso, sabe por quê, gente? Olha que interessante, isso é curioso. Isso me fez lembrar um detalhe interessante que aconteceu lá em Roma. Roma tinha uma briga entre os plebeus e os patrícios, né? Certo, Velmi? Beleza, entendi. Os patrícios, existia uma briga. Só que os patrícios acusavam, por exemplo, os plebeus de serem violadores da lei. Por exemplo, se eu quisesse me apossar, eu sendo um patrício, já viu aquele termo patricinho? Os patricinhos, as patricinhas, são daí, tá, gente? Que se deriva a ideia para se referir às pessoas que têm essa ideia de ter riqueza, pompa, sei lá qual é o termo mais usado hoje para isso. Mas então, aí o que acontecia? Se eu fosse um patrício, fosse alguém poderoso na época, alguém bem abastado, que tinha envolvimento e conhecimento lá, eu poderia chegar na sua casa e dizer assim: olha, tudo que você tem aqui não é seu. Para um plebeu, tá? Você tem lá
Você não faz parte da elite, você não tem sangue da realeza que fundou Roma, então você é um patrício. Você é um plebeu, desculpa. Aí eu poderia ir lá e me apossar de tudo que era seu. Tomar sua esposa, poderia fazer tudo isso. O que é que os plebeus pediram? Peraí. Mas qual lei te dá o direito para isso? Opa. Lembra do que Jesus disse? Todas as coisas que quereis que os homens vos façam, façam a ele do mesmo modo. Aí os plebeus começaram a dizer assim, não, se vocês estão agindo dessa forma com a gente, nós queremos um código escrito. Aí a Assembleia Romana se juntaram e deram o código escrito para eles. É claro que essa lei foi modificando várias vezes, vez após vez. Mas foi assim que a lei que existia na mente, na consciência deles, no coração dos romanos, foi materializada. Entenderam? A lei foi materializada. Agora os plebeus poderiam dizer assim, peraí, você agora está violando um código escrito. Não é algo, por exemplo, não é só porque os seus interesses foram de encontro com o meu. Porque aí está o princípio, né? Todas as coisas que quereis que os homens vos façam, você tem de fazer ele do mesmo modo. Então alguém que tem poder pode dizer assim, eu vou aí e tomar. E não leve em conta esse princípio. Vou lá e tomo de você. Embora, se ele tivesse no lugar do cara lá, do plebeu, ele não desejaria que o patrício fosse lá e roubasse dele as propriedades, os escravos, a mulher, o dinheiro, tudo. Entendeu? Então o cara não levava em consideração o princípio que está dentro do nosso coração. Todas as coisas que quereis que os homens vos façam, vocês têm que fazer ele do mesmo modo. Mateus capítulo 7, versículo 12, a lei áurea. Então por isso que os plebeus pediram código. Porque agora eles, os patrícios, poderiam agora olhar para a lei. E agora tem o quê? Os advogados. Entendeu? Os juízes. Então, todas essas questões jurídicas, gente, que nós temos hoje, vem de Roma, tá? Muitas ideias lá que nós temos hoje, vem de Roma. Aí cria-se os advogados. Criaram várias leis, cláusula e tal, e agora os plebeus precisavam de advogado. Mas o ponto aqui em questão que nós estamos trabalhando é, a lei que existia no coração daquele povo, ela foi materializada. Eu não vou lembrar o nome específico, tá? Que foi dada. É a lei dracônica, mas acho que a lei dracônica é grega, né? É grega, eu não vou lembrar bem, não, sabe? Mas aí tem uma lei que vai ser... A lei romana, eu lembro que ela vai ser materializada mais por Justiniano. A lei justiniana. Né? É tanto que existe também a questão draconiana, sabe? A ideia de tirania, uma lei draconiana, uma lei rígida, sabe? Mas isso é os gregos. Eu não vou me recordar bem o nome específico da lei romana que fala sobre isso. Mas vocês entenderam o ponto. A ideia aqui é que agora eles materializaram para que ninguém dissesse o que era certo e o que era errado ao seu bel prazer. Ele violasse aquele princípio que está no coração dos seres humanos, de que todas as coisas que quereis que os homens vos façam, vocês têm de fazer a ele do mesmo modo. Lembram disso? Agora ele tinha a lei materializada. Foi o que o próprio Jeová fez com a nação de Israel. Olha, vocês não vão ficar, por exemplo, apenas aqui específico a um princípio, porque eu sei que vocês são pecadores. Sei que vocês, do coração de Jesus diz isso, né? Sei que do coração de vocês vem tudo que é errado. Adultério, assassinato, tudo isso. Do coração de vocês vem tudo isso. Eu sei disso, que para você levar em consideração esse princípio, vai ser difícil para vocês. Então eu vou materializar essa lei que está dentro de vocês, no coração de vocês, nesse decálogo aqui. O decálogo, gente, é a totalidade da lei, simplesmente isso. Os 10 mandamentos, as 613 mitzvot, as leis, né, que é em hebraico, tá? Tinha que apontar para essas 10, porque aqui os 10 é a totalidade. Entendeu? As 10 é a totalidade. As 613 leis, vamos lá, mais ou menos isso, apontava para as 10.
Os 10 mandamentos. Entendeu? Por que os 10 mandamentos? Porque nos 10 mandamentos estava contido todo o princípio por trás da lei. Jesus deixou isso claro quando resumiu a lei. Olha, Deus ele pega 613 leis, vamos lá, e coloca ali 10, que é a totalidade. E Jesus resume em 2. Entenderam como é simples isso? Jesus foi lá no centro, no princípio por trás. Gente, o princípio é isso, ó, amor a Deus e ao próximo. Isso se resume em toda a lei e os profetas. Está incluso, aprendiz. O sábado também tem. Não só o sábado semanal, como um sábado, todo tipo de sábado. Está incluso também. Era isso que Jesus disse. Todas as coisas que quereis que os homens vos façam, você tem que fazer a ele do mesmo modo. Aí é que vem a expressão da lei. E aí depois vem o resumo da lei em apenas 2. Amar a Deus sobre tudo e o próximo como a ti mesmo. Que está incluso no amar ao próximo a lei do... como é que diz? Está incluso no segundo mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. De todas as coisas que quereis que os homens vos façam, faça a si mesmo. Não é isso, não é isso? Isso não é impressionante isso, gente? Não é encantador isso, quando nós olhamos a Bíblia desta maneira? Pois bem, então foi assim, gente, olha. Veio a promessa dada a Abraão, né? 430 anos depois, Deus materializa a lei ali na... Não vale hoje não, aprendiz. Materializa ali a lei nos 603 mitzvot, né, mandamento, que tem a totalidade ali, que tem ali a totalidade nos 10 mandamentos. E depois você tem um resumo dado por Jesus em 2 mandamentos, amar o próximo como a ti mesmo. Essa se resume a lei e os profetas. Jesus diz isso claramente. Aí esse é o princípio, gente, por trás. Então Deus dá a nação de Israel e diz assim, olha, vocês são uma nação especial para mim. Eu vou proteger vocês. Eu preciso materializar essa lei para que vocês não se desviem. Isso é interessante. Ao fazer isso, Deus faz um contrato com a nação de Israel. Não é com pessoas de fora de Israel. Entenderam? Aí o profeta Daniel predisse que Jesus, o Messias, iria manter o pacto abraâmico, por uma semana. O pacto da circuncisão, por exemplo. Seria por uma semana. Uma semana dá 7 anos, tá? Contando no ano 29 da Era Comum, quando começou o ministério de Jesus, por volta de outubro, evidentemente, vai até o ano 36, quando Cornélio, alguém incircunciso, que não era judeu, recebe Espírito Santo. Gente, para um pouco para pensar. Pedro relutou, Pedro era um judeu e relutou isso. Pedro relutou em aceitar isso. Como é que eu vou entrar na casa de um homem que não é judeu? Entrar na casa já era proibido. É impuro, o cara é impuro, Jeová. Aí Jeová disse, não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Aí Pedro, quando vai lá, vê Cornélio sendo batizado com o Espírito Santo, sendo incircunciso. Como é que pode? Aí Pedro, cai a ficha de Pedro. Ué, se Deus aprovou esses homens, quem somos nós para reprová-los? Oi, Araújo. Oi, Ridson. Bom dia. Quem somos nós? Pedro entendeu a questão. Se Deus derrama o Espírito Santo, a dádiva, o presente do Espírito Santo, sobre homens que não têm a circuncisão, que era exigido por lei, como é que eu vou rejeitá-los? Entenderam o ponto? Como é simples? Por isso que deixou claro, olha, a lei, ela foi para a nação de Israel. A partir do ano 36, você era abençoado mesmo que não tivesse a circuncisão. Você era aceito por Deus mesmo que não tivesse a circuncisão. E o apóstolo Pedro deixou isso bem claro aqui na carta, no livro de Atos, capítulo 10. O versículo é o 34 em diante. Diz assim, ó. Em vista disso, Pedro começou a falar. Ele disse,
Agora entendo claramente que Deus não é parcial, aceitador de faces, tá? Palavra parcial aqui no grego. Mas em toda nação, ele aceita aquele que o teme e faz o que é direito. Que impressionante, né? Aí Pedro disse, opa, peraí, agora caiu a ficha. O mais importante não é a nacionalidade da pessoa. O mais importante não é a nacionalidade da pessoa. Se a pessoa é judeu, se a pessoa não é judeu. Ele diz, o homem que teme a Deus e que faz a justiça é aceitável. Isso se encaixa perfeitamente naquilo que nós lemos aqui em Romanos, capítulo 2, o versículo 25, até o versículo 30, ou até o versículo 29. Ele diz que a pessoa tem a circuncisão, não é uma garantia. E ele diz que judeu não é aquilo que é por fora, mas judeu na carne. Aí o apóstolo Paulo diz assim, ó, peraí, qual a vantagem de ser judeu? Aí ele diz, existe muitas vantagens de ser judeu, tá? De pertencer, ser descendente mesmo de Abraão, ser descendente mesmo de judeu. Existia vantagem. Aí o apóstolo Paulo diz, primeiro, como eu já mencionei, a ele foi dado a lei, a inspiração da Bíblia, por exemplo. A inspiração sagrada foi dada a ele, tanto que você continua lendo o versículo, capítulo 3, versículo em diante, vai dizer que a ele, os judeus, a nação de Israel, foi dada as proclamações sagradas de Deus. Então eles receberam a inspiração de redigir a lei, os profetas, os escritos, né? É dividido assim, né? No hebraico. Torá, Navim e Ketuvins. Os Ketuvins. Leis, profetas e os escritos. Que aí a Tanakh, melhor expressão, Taná, mas Tanakh, porque o Tanakh pega o Ketuvim, de Torá, de Navim e de Ketuvim. Então, Tanakh, entendeu? Esse acróstico aqui, Tanakh, é isso. Torá, Navim e Ketuvim. É isso. Então, aí olha só que interessante. A eles foram dadas isso. Isso aqui era uma vantagem de ser judeu. Eles receberam não só a lei, mas as promessas. Mas tinha mais. Aqui no capítulo 9 de Romanos, o apóstolo Paulo trabalhou o seguinte. Ele diz assim, ó, versículo 1. Digo a verdade em Cristo, não estou mentindo, visto que a minha consciência dá testemunho comigo em Espírito Santo. Tenho uma grande tristeza e uma dor incessante no coração. Olha como Paulo diz. Tem uma dor no coração. Pois eu desejaria que eu mesmo fosse separado do Cristo como amaldiçoado a favor dos meus irmãos, meus parentes segundo a carne, os israelitas. Paulo diz, olha, quem dera que eu fosse amaldiçoado a favor dos israelitas, que são meus irmãos segundo a carne. Não segundo o Espírito, né? Segundo o Espírito aqui, quem era irmão de Paulo era irmão em Cristo, vamos dizer assim. Aí Paulo diz assim, continua. A ele quem? Aos israelitas pertence a adoção como filhos, a glória, os pactos, a concessão da lei, o serviço sagrado e as promessas. A eles pertencem os patriarcas, e deles descende o Cristo, segundo a carne. Deus, que está sobre todos, seja louvado para sempre. Amém. Então, Paulo falou da importância aqui, da vantagem de ser judeu. Deus tratou de forma muito especial a nação de Israel. A nação de Israel, gente, era uma nação muito inferior. Em Deuteronômio, que eles chamam de Devarim, né? O Deuteronômio, as palavras, né? A palavra Devarim é isso, as palavras, ou essas são as palavras, tá claro lá que a nação de Israel não foi escolhida por ser a nação mais importante. Eu fiz um vídeo, tá no YouTube, tá? Você vai ver, por exemplo, se você desejar acompanhar, que Deus pega, tem uma ilustração no livro de Ezequiel, 17, 18, 16, 17, né, de Ezequiel,
Deus compara o nascimento da nação de Israel, gente, a um bebê que foi encontrado abandonado, ainda com cordão umbilical lá, abandonado, jogado no lixo, vamos dizer assim. E Deus foi lá, resgata esse bebê, era uma menina, cuida dele, cuida dela, ela cresce, fica bonita, adorna ela muito bela, e depois a pede em casamento, e se casa com essa moça. De quem Deus estava falando? Da nação de Israel. Então, não foi uma nação pronta, preparada que Deus veio, vem cá. Não, ele pegou a nação de Israel, vou fazer de você uma nação. Pegar Abraão, formou Abraão de uma grande nação. Fez dele uma grande nação. Então não foi porque a nação de Israel era mais bela, mais importante, ou porque descendia de alguém. Não, ele escolheu Abraão e disse: Abraão, porque você obedeceu a minha voz, eu vou fazer você uma nação. Poderia ter sido com Caim. Se Caim tivesse, é mesmo, Jeová, eu fiz o que é errado mesmo, eu fiz errado aqui, né? Eu não posso estar pensando nessas coisas, não. Se Caim tivesse obedecido à voz de Jeová, de não desejar a morte do seu irmão e fazer o que fez, Jeová poderia ter pegado Caim e ter feito dele a nação, não poderia? Poderia, mas no caso de Caim, ele fez o quê? Sou eu, guardião do meu irmão? Não, não quero não. Perdeu talvez a chance de ter uma nação formada, né? Evidentemente porque ele era o primogênito de Abel. Ele perdeu isso. Mas com Abraão foi diferente. Jeová fez lá, Abraão, sim, Jeová, faça isso, certo, faça isso, sim, faça isso. Ó. Aí Jeová disse: agora, Abraão, vou fazer de você uma nação. Aí entra a ilustração que aparece em Ezequiel, né? Onde ele encontra uma menina no lixo, um bebê no lixo, parecendo enrolada ainda no cordão umbilical, e trata e forma dela uma bela mulher, com quem se casa, com quem protege. Mas que no final das contas ela se torna uma mulher da vida. Uma prostituta. É isso que ela se torna. Então Jeová diz assim: como é que é? Eu tratei você dessa forma, é assim que vocês me tratam, ó nação de Israel. Aí entra aquela ilustração que Jesus falou, lembra? Lá de Isaías capítulo 5, do vinhedo. Também que Jeová cuida, trata bem. Disse: agora eu vou abandonar vocês, o vinhedo vai ser abandonado. O reino de Deus será tirado de vocês, será dado à nação que produza seus frutos. E de fato, a nação de Israel perdeu o favor de Deus. Como nação, a nação de Israel não é mais a nação escolhida de Deus. Agora, quem quiser fazer a vontade de Deus, precisa seguir o Mashiach, Jesus, que foi batizado no ano 29, cumpriu a profecia de Daniel, capítulo 9, manteve o pacto com Abraão até o ano 36. Dali em diante não era mais obrigado você pertencer à nação de Israel para ter um relacionamento achegado com o Criador. Agora era necessário exercer fé no sacrifício de resgate do Senhor Jesus para que pudéssemos ter uma relação especial com Jeová. Valeu, João Vitor? Com Jeová. Então era necessário isso. Então, olha que interessante, gente. Quando você analisa esse contexto geral, você entende o porquê Jeová dirigiu a nação de Israel. Essas palavras aqui que aparecem no capítulo de Romanos, capítulo 10, versículo 21. Ele diz assim: mas ele diz com respeito a Israel: o dia inteiro estendi as mãos a um povo desobediente e obstinado. Aí entra a ilustração novamente que eu citei aqui, da nação de Israel, que é encontrada como um bebê jogado fora, que é cuidado, que é alimentado, que se torna uma bela moça, que Jeová se casa e que no final das contas ela se torna uma prostituta. Como o do vinhedo, no capítulo 5 de Isaías, onde Jeová deixa claro ali que o vinhedo era a casa de Israel, Jeová cuidou, protegeu, cercou, mas depois não deu fruto, Jeová abandonou esse vinhedo. Está aqui, Paulo disse. Mas, então, a pergunta de Paulo, no capítulo 11, versículo 1. Pergunto, então, será que Deus rejeitou seu povo? De modo nenhum. Aí as pessoas pegam esse texto aqui e isolam só esse início fora do contexto, né? Isola o texto. Você está vendo aqui, Paulo diz que Deus não rejeitou a nação de Israel. Não é isso que Paulo está dizendo.
Paulo está confirmando, na verdade, que Deus ele fez de tudo para proteger, para manter o relacionamento com a nação de Israel, mas foi a nação de Israel que não quis. Aí Paulo diz assim, por exemplo, Deus não abandonou seu povo, a quem deu consideração primeiro. Eu, por exemplo, sou benjaminita, sou de Benjamim, sou israelita da tribo de Benjamim. Então, eu estou servindo a Deus aqui, tá vendo? E um grupo que o aceita, eu estou aqui, nós estamos aqui. Agora, o que é que isso prova? Que foi a nação de Israel que rejeitou a Jeová. E não foi Jeová quem rejeitou a nação primeiro. Entendeu? Jeová disse assim que não tinha condições mais de continuar com a nação obstinada e desobediente. Aí tem, o que é que o apóstolo Paulo vai tratar depois no capítulo 11 aqui? Ele fala que o arranjo de Jeová, sim, como nação, sim. A nação de Israel. Israel, sim. Como a nação de Israel acabou-se. Não tem mais o favor de Deus como nação e nunca mais terá o Rodrigo. O que é que olha que interessante. Então, Paulo faz aquela ilustração que o propósito de Jeová ainda permanecia de pé. O propósito de Jeová. Os primeiros judeus que aceitaram Jesus continuariam ali no propósito de Jeová, aquela oliveira lá. Mas aqueles judeus que não quiseram, foi cortado e jogado fora. E foi enxertado lá ramos da oliveira brava. Quem são esses? Gentios. Até completar o número que Jeová especificou que iria ser escolhido da nação de Israel. Como na nação de Israel, Deus não foi possível completar o número que Jeová desejava para compor o reino messiânico, Jeová disse, olha, agora escolhe lá das nações também. Já que eles não quiseram, escolhe das nações. Ele... Qual o texto, Rodrigo? Então, dá uma olhada depois no YouTube que você vê aqui que eu estou há mais de 1 hora aqui falando sobre esse assunto. Aí você vai entender o contexto, o porquê o apóstolo Paulo falou isso. Tá? Então, beleza. Aí você vai ver tudo isso que eu estou mencionando aqui. Eu já estou aqui no capítulo 11, no finalzinho desse relato aqui, tá? Então, olha que interessante. Aí o apóstolo Paulo diz assim, olha, aqui no versículo 11, o versículo 7 diz assim, ó, o que diremos então? Aquilo que Israel, e aqui a nação de Israel, tanto buscava, não obteve, mas os escolhidos obtiveram. Olha que interessante. Continuando, o versículo 11 diz, então eu pergunto, será que eles tropeçaram e caíram definitivamente? Certamente que não. Por causa do passo em falso deles, há salvação para a pessoa das nações, para provocá-los ao ciúme. Sim, sim. Ora, se o passo em falso deles significa riquezas para o mundo, e a sua diminuição significa riqueza para pessoas das nações, quanto mais riquezas, o pleno número deles significará. Que falou do pleno número. O que é que isso indica aqui, gente? Olha só, Jeová tem um propósito de escolher da nação de Israel um número específico de pessoas que precisaria reinar com o Messias, que serviria como reis e sacerdotes. Mas não como reis e sacerdote imperfeito, como acontece aqui na Terra, mas um sacerdócio que funcionaria, da qual Cristo iria exercer o papel de sumo sacerdote. E um grupo de pessoas também seria reis, juízes e sacerdotes. Esse grupo de pessoas seria tirado especificamente da nação de Israel. Mas quando Jeová tentou escolher esse número da nação de Israel, ele deu um tempo. 7 anos, começando do ano 29 da nossa era comum até o ano 36, quando Cornélio se converte ao cristianismo na sua incircuncisão, cumprindo a profecia de Daniel capítulo 9, onde o Messias manteria o pacto por 1 semana. E depois de 1 semana, agora, não era mais obrigatório ser circuncidado, ser judeu para pertencer a esse grupo. Aí Jeová começa a enxertar nesse propósito de escolher 144 mil para reinar com Cristo, pessoas das nações. Cornélio é o primeiro a entrar nesse número. Só que assim, judeu pode entrar nesse arranjo? Pode. Mas não é especificamente da nação de Israel que esse grupo mais sairá.
Então, se a oliveira aqui, ela é mista, ou seja, ela é composta de judeus realmente, descendentes da nação de Israel, e de pessoas das nações, não pode ser o Israel carnal aqui. Só pode ser o Israel espiritual, porque é misto. O judeu carnal só é composto de pessoas circuncidadas. O Israel espiritual, não. Não é mais obrigatório ter a circuncisão. Entenderam aqui o ponto? É tanto que aí entra a questão, que as pessoas dizem assim, mas nós não estamos debaixo mais da lei de Moisés? Não, porque se tivesse, era necessário circuncidar o Cornélio. E ele recebe o Espírito Santo sem ser circuncidado. Depois de quase 40 anos de discussão referente a isso, reuniu ali os apóstolos, os anciãos em Jerusalém, no concílio de Jerusalém, no ano 49 ali, né? Para se discutir, acho que é 13 anos de discussões que há sobre isso, ou mais. É bem mais, 13 anos de discussões sobre isso, guardar ou não as leis, os costumes de Moisés, a circuncisão. O concílio de Jerusalém decidiu lá com os apóstolos e os anciãos que não era mais obrigatório seguir lá os 10 mandamentos, o sábado, tudo isso. Não era mais obrigatório. Porque nós temos no nosso coração um código escrito. Toda nação tem isso. Entende? Aqui agora é só olhar para o Criador. Se você olha para o Criador, entendendo aquele princípio de Jesus, amar a Deus sobre tudo, lembra que Jesus disse, ouve, ó Israel, Jeová nosso Deus é um só Jeová. E você tem de amar Jeová teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Esse é o primeiro e maior mandamento. Então tá aqui, gente, olha, quando você olha para Jeová, olha que ele é um Deus de justiça, um Deus de amor, Deus de misericórdia. Precisa realmente de leis, de código escrito? Para você saber como tratar Jeová? Precisa? Não precisa. Você entende que Jeová é santo. Você entende que Jeová ele é misericordioso. Você entende que Jeová é um Deus justo. Só entender as qualidades de Jeová já é suficiente para entender que nós não precisamos de um código de lei escrita. O que é amar a Jeová? Se fosse um código escrito de hoje, gente, para você ter uma ideia, é tanto que eu conheço várias pessoas, judeus, que se apegam tanto à lei, mas se esquece dos princípios por trás da lei. É verdade. Se esquece dos princípios por trás da lei. E muitos se apegam aos pecados que alguns cometeram embaixo de lei para fazer o que é errado hoje. Sim, eu conheci judeus que, por exemplo, que nas plataformas aqui parece aquele exemplo de santidade. Usa a quipá, usa as mantas lá, tudo mais, mas não é nenhum exemplo de santidade. Não é nenhum exemplo de santidade. Então, veja só como é que é irônico, né? Que é a ironia, né? Mas aí é que, como Jesus falou, né? As pessoas amarram carga nas costas dos outros quando eles mesmos não estão dispostos a carregar. É isso que muitos até hoje fazem. Aí assim, pare um pouco para pensar no mandamento do amar a Deus sobre tudo. Amar a Jeová sobre todas as coisas. Se você ama Jeová, você vai difamá-lo? Vai usar o nome dele de forma fútil? Não. Se você ama Jeová, você vai ter outros deuses em oposição a ele? Não, você não vai. Você vai adorar exclusivamente a ele. Você vai fazer ídolos, imagens, para adorar? Não. Precisa de uma lei para isso? Não. Precisa só do amor por Deus. Você precisa de um dia de descanso para servir a Deus, como um sábado especificamente? Não. Você pode tirar a segunda, a terça, a quarta, a quinta para fazer isso. É tanto que o apóstolo Paulo, ele menciona aqui no capítulo 14 de Romanos, versículo 5. Uma pessoa considera um dia mais importante do que os outros, ao passo que outra pessoa considera todos os dias iguais. Que cada um esteja plenamente convencido na sua própria mente,
Quem guarda o dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, guarde para Jeová. Está aqui o ponto. Ah, aqui, olha, eu amo a Deus. Eu sei que eu preciso reservar tempo para adorá-lo com minha família. Precisa ser exclusivamente o sábado? Não. Pode ser o sábado? Pode. Mas tem que obrigar os outros a guardar o sábado? Não. Pode ser a segunda? Pode. Essa é a ideia. Você está tirando tempo para servir a Deus. Esse é o princípio por trás da lei do sábado, gente. Entenderam o ponto? Aí, a partir dali, né, do sábado, né, você tem os princípios que regem agora a vida com as pessoas. Aí o apóstolo Paulo aqui, na carta aos Romanos, capítulo 13, a partir do versículo 8, tá? Não devam a ninguém, nada a ninguém, a não ser amar uns aos outros. Pois quem ama o seu próximo, cumpre a lei. Pois os mandamentos, não cometa adultério, não assassine, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que exista, se resumem nessas palavras: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não faz o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Então tá aí, gente. Se você ama o seu próximo, as outras 6 leis do Decálogo tá resumida no amor. Você não vai cometer adultério. Tanto que Jesus disse que se você desejar no coração uma mulher, já cometeu adultério com ela. Entendeu aqui o ponto? Aí ele fala também não assassinar, não roubar, não cobiçar. Se você rouba de alguém, do seu próximo. Não sei roubar algo que não pertence a alguém. Então assim, se você ama o seu próximo, você não faz nenhuma maldade contra ele. Tá aqui, gente, o resumo. Nós servimos a Deus por amor. Então, o mandamento que Jesus disse é esse. Eu vou finalizar esse assunto lendo esse texto aqui, tá? Eu vou ler na passagem que aparece aqui em Marcos 12. O versículo 28, tá? Em diante. O contexto diz assim, ó. Um dos escribas que havia se aproximado e ouvido a discussão, vendo que ele tinha lhe respondido bem, isto é, Jesus tinha respondido a pergunta bem, sobre a questão da ressurreição, perguntou-lhe: qual o mandamento é o primeiro de todos? Jesus respondeu: o primeiro é: ouve, ó Israel, a Shema, né? Shema Israel, Jeová, ou Yehová, nosso Deus, Elohim, Yehová Errado. É um só Jeová. Aí ele disse: ame a Jeová, seu Deus. Ame a Jeová, seu Deus. De todo o seu coração. De toda a sua alma. De toda a sua força. Tá aqui, né? Ame a Jeová, seu Deus. O segundo é: ame o seu próximo como a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Então não há mandamento maior do que esses. O escriba lhe disse: instrutor, o Senhor disse bem, em harmonia com a verdade. Ele é um só, e não há outro além dele. E amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, vale mais do que todas as ofertas queimadas de sacrifício que era exigido por lei. Com isso, Jesus percebeu que ele tinha respondido de modo inteligente e disse-lhes: vejo que não está longe do reino de Deus. Mas ninguém teve coragem de lhe fazer mais perguntas. Franca, tudo bem? Boa tarde, já boa tarde. Então tá aqui, gente, de maneira simples, de maneira clara.
não há mais necessidade de guardar os mandamentos dado à nação de Israel. A nação de Israel não é mais a nação exclusiva de Deus. A nação do Israel espiritual, o Israel composto de gentios e de Israel natural mesmo, tá? Pode ser, mas não é exclusivo de lá. Não é essa nação que sai de lá. Aí aqui no livro de... Ainda no livro de... Na Carta aos Gálatas, né? Tem uma menção muito interessante na Carta aos Gálatas. Eu lembrei aqui agora. Capítulo é o capítulo 3, o versículo 26, tá? Chiara. Oi, boa tarde. Todos vocês, de fato, filhos de Deus, por meio da sua fé em Cristo Jesus. Por todos vocês que foram batizados em Cristo, se revestiram de Cristo, ou se revistam de Cristo. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem homem livre, nem homem, nem mulher, pois todos vocês são um só em união com Cristo Jesus. Além disso, se vocês pertencem a Cristo, são realmente a descendência de Abraão, herdeiros segundo uma promessa. Então tá aqui, gente, tá claro. A necessidade de se pertencer. Até que seria assim, e assim, de fato, olha, aqui tem um arranjo, um propósito exclusivo, tá? Que não vou entrar nesse mérito. Mas aqui está se referindo especificamente ao número específico de 144 mil que deveriam ser ungidos da nação de Israel. Eles deveriam ser ungidos da nação de Israel. Esses 144 mil deveriam sair exclusivamente da nação de Israel. É tanto que quando a mulher fenícia conversa com Jesus, Jesus deixou claro, olha, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Depois, quando Jesus dá a instrução, ele diz assim, olha, não entre em cidades samaritanas. Porque os samaritanos tinham muitas pessoas que não eram realmente descendentes de judeus, descendentes de israelita, porque tem aquela questão da briga do reino do norte, dos reinos do norte, e que foi colocado ali pessoas para adorar a Deus de acordo com a sua forma, e eles não sabiam adorar a Deus e era preciso ensinar. Então Jesus diz assim, ó, não entre em cidades samaritanas, vá apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel, porque era dessa nação que deveria ser extraído de lá 144 mil sacerdotes, 144 mil reis, 144 mil juízes, ou seja, 144 mil judeus seriam reis, sacerdotes e juízes. Eles iriam reinar com Cristo nos céus. Só os judeus. E por meio dele, olha só a promessa feita a Abraão. Todas as nações da terra, olha só, aqui inclui todo o mundo, tá, gente? Todas as nações da terra seria abençoada por meio do seu descendente. Então, nós seríamos abençoados por meio desse arranjo de Deus. É tanto que no livro do Apocalipse, capítulo 14, lá fala que os 144 mil são as primícias, são os primeiros. Porque é com ele que o propósito de Deus segue avante. É com ele que o propósito de Deus, gente, para com a humanidade, o estabelecimento da ordem aqui na Terra, o estabelecimento e o cumprimento do propósito original de transformar a Terra num belo paraíso, de levar os humanos à perfeição, de livrá-los dos pecados, de livrá-los da doença e, por fim, da morte. Esse é o arranjo de Deus, é um arranjo. É por meio do descendente de Abraão, especificamente o Messias ungido, depois 144 mil, que seria específico da nação de Israel,
mas que não houve esse número lá no início, e que se adentrou agora a 144 mil, para completar os 144 mil pessoas das nações. E é interessante que Jeová ainda fez o seguinte: depois que não escolheu o número suficiente, lá no primeiro século, Jesus disse assim: olha, nós vamos deixar que os filhos do reino e os filhos do mundo, do iníquo, se desenvolvam até a terminação do sistema de coisa. Aí isso é interessante, porque isso indica que haveria cristãos ungidos, tá? São chamados cristãos ungidos, ungidos por Espírito Santo. São filhos adotivos de Deus, não são filhos legítimos, são filhos adotivos de Deus. Eles seriam comprados durante esse período, de acordo com a ilustração de Jesus, do joio e do trigo. No final da colheita, que é a terminação do sistema de coisas, ainda haveria um restante desses cristãos gerados por Espírito Santo na terra. Ué, mas qual é a prova disso? Apocalipse capítulo 12, versículo 17, que fala do remanescente, do restante da descendência da mulher. E essa mulher aqui se refere à organização celestial de Deus composta de criaturas espirituais. Isso é interessante. É tanto que na carta aos Gálatas o apóstolo Paulo vai trabalhar a H e Sara. Você tem H, que dá filhos para a escravidão, no caso os israelitas carnais, e H, que tem um filho da promessa, que no caso Isaac. Então Paulo fala daqueles que viviam debaixo da lei como sendo filho de H. E aqueles que viviam debaixo da adoção como filhos espirituais, como a Sara, enquanto um é da livre, da outra é escrava. Aí Paulo diz assim como Ismael começou a perseguir, que era o filho da escrava, começou a perseguir o filho da promessa, Isaac, agora acontece agora. A nação de Israel carnal, o Israel carnal, persegue os filhos espirituais de Jeová. No caso, os filhos adotados por Espírito Santo, o restante dos 144 mil. Acontece agora. Então, por isso que lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 17, deixa claro que um restante dos descendentes da mulher iria continuar. Entendeu aí a ideia? E olha que curioso, esse descendente dessa mulher, esse grupo aí, vai abençoar a humanidade. É a promessa de Deus, gente. Nós seremos abençoados aqui na terra, quando a terra for restaurada no Éden, no paraíso, onde nós teremos a perfeição. O novo governo composto desses 144 mil governará a terra inteira, ela voltará, ou seja, voltará a atenção para a humanidade. A tenda de Deus, o tabernáculo de Deus, a proteção de Deus estará com a humanidade. Nós seremos abençoados, seremos guiados a fontes de água da vida, de modo que no final vai acontecer aquela promessa linda de Apocalipse 21, versículo 4. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais tristeza, nem choro, nem dor. As coisas anteriores já passaram. Tudo isso graças ao arranjo de Jeová, dos 144 mil, que vão trabalhar, vão reinar com Jesus, abençoar a humanidade obediente, transformar a terra num paraíso, levar os humanos à perfeição, acabar com a velhice, com a doença e com a morte. E os humanos que forem beneficiados com isso, que forem humildes e que se sujeitarem às orientações de Jeová agora e as que virão, vão ser abençoados. Vão ver coisas extraordinárias. Verão o poder de Jeová na ressurreição, quando ele ressuscitar bilhões de pessoas de forma ordeira e cronológica, e dará oportunidade a estes
ressuscitado, de conhecer a Jeová, de amar a Jeová, de servir a Jeová. Isso é belíssimo. Isso é o que a Bíblia realmente ensina, gente. Longe das ideias emotivas, sensacionalistas que as pessoas trazem. Nota, por aí as pessoas fazem live com aquela emoção de chorar e nada de conhecimento da Bíblia. Coloca até um som no fundo, né? Que é para deixar a conversa dela melancólica. E a ideia de fazer você ser, olha que lindo, toca o coração. Porque de fato, como é que diz? O que mexe, né, com a nossa mente, aquela música de fundo, que faz o corpo, a mente relaxar. Eles sabem disso. Aí coloca essa mensagem melancólica, porque Deus te ama, porque Deus... Mas a verdade da Bíblia, eles não estão interessados. Quando você vai ensinar para elas quem é Deus, quem é Jesus, e esse propósito que Jeová Deus fez junto com o seu filho de um reino, elas não querem saber, porque elas estão apegadas à emoção. Querem apenas orações de cura, de prosperidade, de libertação. Mas de conhecimento, eles não querem. É triste, né? Triste saber, né? É tanto que, assim, quando a gente demonstra que lê a Bíblia, que se interessa em saber qual a vontade de Deus revelada por meio da Bíblia, e tentamos ajudar as pessoas dessa maneira, aí elas citam textos que normalmente são os líderes religiosos que disseram para ela. Sabe, quando as pessoas das religiões vão lá no pastor, no padre, e tenta indagar, tenta questionar o líder religioso, o pastor, sabe qual é a resposta do pastor? Sabe qual é a resposta do pastor? Olha, o espírito vivifica, irmão, mas a letra mata. Eles não sabem nem o que é a letra ali. Mas, ou seja, para fazer você desistir de pesquisar, para fazer você desistir de procurar, de cavar as coisas profundas de Deus, junto com seu Espírito Santo, de fazer uma investigação, uma cuidadosa pesquisa, de fazer como os bereanos, eles jogam uma ideia sensacionalista, um texto fora do contexto, porque a letra ali é uma referência à lei de Moisés, mata, mas o Espírito aqui vivifica, o Espírito do conhecimento. Paulo está dizendo justamente o contrário que se ouve. E as pessoas às vezes aparecem até aqui na barra de rolagem. Ah, irmão, mas a letra mata. A letra aqui é o conhecimento. Mas o Espírito vivifica. Não, não é isso. Paulo está falando da lei e está falando do Espírito, da busca de adoração a Deus com Espírito e verdade. Com Espírito e verdade. Como você adora a Deus com Espírito e verdade se você só tem aquele espírito motivacional? Mas a verdade fica onde? A verdade é o conhecimento. É como diz lá em Timóteo, né? Essa é a vontade de Deus, que todos venham a ter o conhecimento exato da verdade. Paulo falou de muitos judeus e pessoas que tinham conhecimento de Deus, mas não segundo o conhecimento exato. Elas são zelosas, sim. Tem muitas pessoas que são zelosas. Paulo menciona isso aos romanos. Mas não segundo o conhecimento exato. Então é preciso ter conhecimento exato sobre Deus para poder-lo amá-lo, para poder obedecê-lo. Entendeu, gente? Então tudo isso só é possível se você fizer isso. Ô Francisco, é a abertura do sexto selo? O qual? Vamos lá. As almas debaixo do altar, é isso? Ah, não. 9:6, né? Naqueles dias as pessoas procurarão a morte, mas a morte de modo algum desejarão morrer. Está, sim. É esse texto que você está se referindo? Deixa eu tentar aqui antes de almoçar, tá? Eu vou explicar para você aqui brevemente. Tá aí ainda, Francisco? Tu é Francisco Mototáxi. Tá, pronto, vamos lá.
Nesse contexto aqui é o seguinte, é a abertura do quinto selo, né? A abertura do quinto selo, ela se dá com um poço do abismo lá, sendo aberto. Aí sai lá uns animais, uns gafanhotos, né? Preparado para batalhas. E ele sai com o objetivo de castigar quem não tem o selo de Deus. Isso mostra claramente que esses gafanhotos vêm a serviço de Deus, né? Porque se ele vem atormentar os inimigos de Deus, eles não podem ser demônios. Não faz sentido. E no versículo 20, para você ter uma ideia, fala que essas pragas aqui, pragas é plural, as duas pragas que é mencionado no Isaías aqui anterior, se refere, e está dentro do capítulo, está dentro da abertura do quinto selo. O objetivo desses gafanhotos é levar as pessoas ao arrependimento. E você pode ver depois versículo 20 e 21. Então, evidentemente, esses gafanhotos não são demônios, tá, gente? A descrição dele até é estranha para a nossa cultura, aí sim. Mas para a cultura judaica não era, porque no livro de Joel aparece descrições de gafanhoto bem parecido e que se referia a humanos. Então, isso também é interessante. Gafanhotos preparados para a batalha. Claro, batalha física, lá no caso de Joel, é uma batalha física, literal, derramamento de sangue, essas coisas assim. No caso aqui, evidentemente, a batalha espiritual, quando fala que os gafanhotos têm couraça, tem cabelo de mulher, se referindo à obediência, à sujeição ao rei, que é o anjo do abismo, ao Abaddon e Apolion. Tem dente de leões, porque representa ali a coragem que eles têm, né? Então, todos esses detalhes aqui mencionados dos gafanhotos são descrições de suas qualidades, tá? Couraça, cabelo comprido, dente de leões, coroa, são reis. Então, isso é interessante. E o mais curioso é o seguinte, é que eles picam as pessoas por 4 meses, né? Não é 4 meses? Que é o tempo de uma espécie de gafanhoto, de gafanhoto que vivia na época. Gafanhoto não, de escorpião que vivia na época. Ou seja, esse picada de escorpião são dadas enquanto o cristão aqui, esse servo de Deus, viver. Aí note que essa picada faz a pessoa sentir uma dor tão grande, mas tão grande, que elas desejam o quê? A morte. Mas com qual objetivo? O desejo dele de morrer como é que diz? É um desejo de morrer para se livrar do tormento. Entendeu? As pessoas que rangem dentes, por exemplo, o Francisco, quando ouvem a mensagem, elas rangem o dente. Para ela, a morte é melhor do que ouvir uma mensagem, por exemplo, a mensagem das testemunhas de Jeová. Para elas é melhor morrer. Só que elas querem morrer, né? Eles querem morrer, mas elas sabem que isso aqui elas precisarão continuar viva. Elas blasfemarão contra Deus até o último derramamento da tigela. É tanto que Apocalipse 16 fala que quando se derramar a 7ª tigela no ar, as pedras cairão sobre as pessoas. As pessoas ali a ponto de morrer, ainda assim, elas vão fazer o quê? Blasfemarem contra Deus. Então esse desejo delas morrerem e a morte estar fugindo dela, não é que a pessoa vai pular de um prédio, como prega a cristandade, e a pessoa não vai morrer. A pessoa vai cortar o pescoço e não vai morrer. Não é isso. O contexto aqui é que ela recebe o tormento, elas desejam a morte, mas a morte está fugindo dela. Gente, chega até a ser desesperador. Aqui mesmo, já ouvi na plataforma, a gente pregar para as pessoas que elas precisam se arrepender, para fazer a vontade de Deus, elas precisam mudar a vida, elas dizem, não, eu prefiro a morte. Aí Jeová diz, não, então será que você prefere a morte? Você vai ser guardado até no dia da execução do julgamento. Aí entra o texto que a Bíblia menciona assim, olha, 2 Pedro, né? Jeová, ele sabe livrar os de devoção piedosa. Mas os iníquos, os ímpios, os injustos ali, né?
ele reserva para o dia do julgamento. Ou seja, não, já vai dizer assim, não, você quer morrer, mas você não vai morrer. Você vai ter que ouvir a mensagem até o final da sua vida. E no final da sua vida você realmente vai receber o julgamento devido. Essa é a descrição. Essa é a ideia. Entendeu? Qual o versículo, o Jaelson? Para, Cleito. A Bíblia só gira em torno disso, meu querido. Eu não entendi, o Joelson. Deixa eu pegar aqui sua conversa do início, tá? Eu tenho uma pergunta. Apocalipse 7 e 9. Está de pé, tá? É que eu tava... Ele estará de pé num trono. Ah, tá. Entendi, agora entendi. Ó, essa é uma colocação bem interessante. Até porque, o Joelson, lá no livro de Mateus, lá fala que as ovelhas e os cabritos serão colocados diante de Deus. Não, o tema não é esse, tá? É porque eu não entendo, sabe, Cleison? Todos vocês parecem só sabem discutir esse tema. Mas volta aqui outra ocasião que a gente volta a falar sobre esse assunto de novo. Tá? Mas isso não faz sentido, essa colocação que você traz todo mundo. Isso não vai convencer a gente, desculpa, essa ideia assim de Jesus é Deus, Jesus é Deus, Jesus é Deus, isso não convence a gente. Cara, com a bagagem de conhecimento que a gente tem acerca do que a Bíblia realmente ensina, desculpa dizer isso, para você não nos convencer com apenas a palavra, Jesus é Deus, é a mesma coisa de alguém passar aqui e dizer assim, ó, Maomé é o profeta, o grande profeta. Eu vou acreditar só porque ele disse? Da mesma forma é você dizer isso, ó, só porque você diz, isso não se torna verdade, né? Então, Joyce, diante de, a preposição épion, lá, ela significa diante, à vista do. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele disse que... Sim, vou explicar para você. O apóstolo Paulo disse que presta serviço sagrado diante de Deus. Onde é que Paulo estava? No céu? Não, ele estava na terra. Essa palavra aí, essa preposição diante de, ela significa à vista de. É tanto que lá no Antigo Testamento, as pessoas que compareciam perante Deus estavam diante da sua face. Diante. Mas será que elas estavam no céu por isso? Não. Diante é a vista do. A vista de. Então ali é a vista do trono. Não significa estar no céu. A grande multidão não está no céu. A grande multidão vai continuar a ser guiadas às fontes de água da vida. Os que vão para o céu, a segunda morte não tem autoridade sobre eles, ô Joelson. Já a grande multidão vão continuar a ser guiada até o finalzinho do milênio. Não, eu estou trabalhando que o ponto que você está colocando. Por exemplo, esse texto aqui, ó, em Apocalipse capítulo 6, o versículo 17, 16 e 17, diz assim, ó, eu vou ler o contexto para você entender. Aqui é a abertura do sexto selo, tá? E essa abertura do sexto selo, ela recai sobre os reis da terra, os grandes, os comandantes militares, os ricos, os fortes, todo escravo e toda pessoa livre. Elas se escondem em cavernas e entre as rochas. Onde é que estão essas pessoas? Elas estão se escondendo em caverna. Aqui fala de reis da terra, de homens e grandes. Esses homens aqui não estão no céu. Esses homens aqui não estão no céu. Continuando, diz assim, ó.
Diziam as montanhas e as rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira dele. E quem pode ficar de pé? Sim, então, mas esses aqui estão diante também do Cordeiro, o que significa a vista do Cordeiro, querido. Tudo bem, mas o ponto é a preposição, o Joelson. O texto diz a vista do. Diante, você está pegando, a sua premissa é a seguinte: a palavra diante lá significa que a pessoa tem que estar no céu. Essa é a sua premissa. Só que nós estamos mostrando que essa preposição, estar diante, significa estar à vista, mesmo estando aqui na terra. Aqui fala de estar em pé. Entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo para você aqui, usando outro texto aqui, ó, que fala justamente desse evento que você está mencionando, ó. Aqui no livro de Lucas, capítulo 1, ou capítulo 21, o versículo... Obrigado, Maria Marinho. Lucas, capítulo 21, versículo 34. Ele diz assim, ó: mas prestem atenção a si mesmos, para que seu coração nunca fique sobrecarregado com excesso no comer e no beber, e com as ansiedades da vida. E de repente aquele dia os apanhe de surpresa, como uma armadilha, pois virá sobre todos os que moram na face da terra. Agora, nota só, ó. Portanto, mantenham-se despertos, fazendo todo o tempo súplicas, para que consiga escapar de todas as coisas que têm de ocorrer e consigam ficar de pé diante do Filho do Homem. Sim, mas não tem condições daquela grande multidão estar no céu, querido. Os que vão para os céus não são guiados a fontes de água da vida. Olha só, o Joel, presta atenção. Eu vou ler o contexto porque eu acho que não está levando em consideração o contexto. Ó. No livro de Apocalipse, capítulo 6, ou 9, né? 7 e 9, menciona aqui, a partir do versículo 9, a grande multidão. Elas estão segurando folhas de palmeiras na mão. Não, acabamos de mostrar que o trono está no céu. Diante significa vista. Tu não está diante de Deus não, homem? Agora mesmo. Eu não estou diante de Deus aqui não. Os cabritos, por exemplo, quando Jesus começar a julgar, os cabritos vão estar no céu, ô Joel? Porque lá diz que todas as nações vão estar diante do Filho do Homem. Então, me explica aí então. Os cabritos vão estar no céu? Não vão, né? Mas ali diz que elas estarão diante do Filho do Homem. Traduza por a preposição à vista do Filho do Homem. Como não? Vai, vamos lá. Vamos para Mateus, capítulo 25. Vamos lá. Ô Joelson, a Bíblia não se resume a um único versículo não, querido. Mas vamos lá, Mateus capítulo 25. Eu vou ler aqui, tá? Ó. O versículo 25, capítulo 25, versículo 31, diz assim, ó: quando o Filho do Homem vier na sua glória, e com ele todos os anjos, e aqui diz que ele vai vir na sua glória, então se sentará no seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas diante dele. Todas as nações. Todas. Aqui ele vai separar as ovelhas como
um pastor separa as ovelhas dos cabritos. Aqui, Jesus vai estar no trono e todas as nações estarão diante dele. Todas as nações estarão no céu? Não faz sentido, querido. Aqui se refere à vista do trono. Jesus estará no trono e à vista dele vai estar todas as nações lá do céu. É isso que o texto significa. Não faz sentido os ímpios estar no céu. Os cabritos estão no céu, aí Jesus disse, não. É tanto que a Bíblia diz assim, Jesus disse que Jesus mora num lugar hoje inacessível que nenhum homem tem visto nem pode ver. Um outro texto menciona também que Jesus disse que o mundo não mais o veria. Agora você está dizendo que todo mundo vai ver? Não faz sentido. Então ali só pode significar a vista do trono. E a maior prova disso... A maior prova disso aparece aqui no livro de Apocalipse, ó. Então, agora eu vou fazer a pergunta para você, Joel. Eu já expliquei já, eu não vou ficar... Joelson, né? Não vou ficar repetindo o argumento não, tá? Mas eu vou finalizar o argumento para você entender. Aí João pergunta assim, ó. João não, né? O ancião pergunta a João, quem são esses que estão vestidos cobrindo as vestes brancas? Aí ele diz, esses são os que saem da grande tribulação. Ele sai da grande tribulação. E eles embranquece a sua veste no sangue do Cordeiro. Essa grande multidão, elas têm palmeiras na mão. Os que estão no trono, os que estão lá no céu mesmo, estão no céu, usam coroas, tem harpas na mão, não palmeiras. Está aqui a diferença. Diz que o Cordeiro vai guiar esses. O Cordeiro. Lá em Apocalipse, diz que os 144 mil seguem o Cordeiro. Aqui não, aqui diz que o Cordeiro vai guiar eles a fontes de água da vida. E diz que o Cordeiro vai estender sobre ele a tenda de Deus. Olha aqui, presta atenção a isso, tá, Joelson? Sobre a grande multidão, o Cordeiro vai estender a tenda de Deus. E diz que ele vai pastorear. E Deus vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. Então, olha que interessante, presta atenção nesse detalhe. Diz que, olha, o calor abrasador, e eles serão guiados à fonte de água da vida. Deus estenderá a sua tenda sobre eles. Opa, peraí. Eu já li isso aqui antes. Apocalipse capítulo 21. Vamos lá. Ó, lembra? Apocalipse 21, versículo 3. Diz assim, ó. Então ouvi a voz alta do trono dizer, do trono, vejam, a tenda de Deus está com a humanidade, com os homens. A tenda de Deus está com os homens. Então os homens estão à vista de Deus. E ele residirá com eles. E eles serão o seu povo. E o próprio Deus estará com eles. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem haverá mais tristeza, nem choro, nem dor. As coisas anteriores já passaram. Então a tenda de Deus estará com a humanidade, com os homens, com os humanos. Quem está no céu, querido, não são humanos, são anjos. Então a tenda de Deus não estará com anjos, estará com a humanidade. Nós somos humanos. Quem vai para o céu se torna criaturas espirituais, elas não se tornam humanos. Nós somos humanos. Então a tenda de Deus está com a humanidade, é que nós estaremos aqui na terra. E o texto deixa claro, né? Jesus diz assim, venha a nós o vosso reino. Esse reino aqui é essa tenda, é essa nova Jerusalém, que desce, cobrindo, protegendo a humanidade. Isso sim faz sentido. Entendeu, querido? Mas é isso, gente. Eu já entrei em outros assuntos aqui, mas aí então eu agradeço aí a participação. Mas é isso, Gelson, a Bíblia ela tem que ser analisada em contexto geral, analisando todos os pormenores. Por exemplo, é assim, ó, o contexto ele é muito importante pelo seguinte fato. Ó.
Pega, por exemplo, aí a palavra pena. Pena. Ou a palavra ferro em português ou manga. Manga, vai, manga. Todo mundo conhece. Manga. O que é manga? Depende do contexto. Eu não sei aí, mas assim, sabe, as crianças fazem assim: ô mãe, fulano tava mangando de mim. Manga. Manga dele. Manga aqui é o quê? Nesse contexto. É zombar, não é? Manga dele. Vai, manga dele, vai, vamos mangar dele, vamos rir dele, vamos zombar ele. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Entendeu? Agora, existe manga de camisa, né? Por exemplo, minha manga tá descosturada. Vou costurar minha manga. A minha manga é da camisa. Não é isso, não é isso? E existe a manga fruta, a manga de chupar. A palavra manga sozinha, ela não determina o que ela significa. O contexto é preciso entender o que ela significa. Onde a palavra manga ela é inserida para entender a que manga significa. A palavra pena é a mesma coisa. O que é pena? Pena é o que, gente? Aí eu disse, pena é de ave. Depende. Existe a pena de ter dó da pessoa, né? Deu uma pena, não é? Ou seja, deu tanta dó, não é assim? E fulano tirou uma pena, viu? Cumpriu a pena dele. Ou cumpriu sua sentença, né? Olha o quanto o pena tem, o significado de pena. Existe a pena da ave mesmo, né? E vai lá saber quantos outros significados tem. Mas o que determina a palavra pena? O contexto. Pode ser a pena literalmente de uma ave. Ela pode ser pena do Código Penal, de cumprir uma pena num contexto jurídico, e uma pena de ter dó da pessoa no contexto um contexto sentimental. É o contexto que determina isso. Então, por isso, assim, por exemplo, em Mateus 25, o versículo 1, todas as nações que estarão diante de Jesus ali, ela não vai estar no céu. Por quê? Porque os cabritos não estarão lá no céu. Por exemplo, lá no livro de Mateus, como o Vini colocou aqui, Mateus não, Apocalipse, diz que os reis da terra vão fugir da face do Cordeiro. Valeu a pena. Opa, exatamente, também, tá vendo? Valeu a pena, né? Olha um outro contexto aí da palavra pena, isso mesmo. Então, olha esses análises, gente. É necessário conhecer o contexto. Mas convenhamos, né? Convenhamos. As Bíblias em português, os mestres que falam aí os mestres aí que falam hebraico, falam grego, sabe? Não sabe a diferença. Olha, no texto grego, existe a palavra Hades, né? Hades. Existe a palavra Geena e existe a palavra Tártaro. A turma traduziram aí tudo por inferno. Inferno. Vai esperar do que das pessoas, né? E olha que são palavras diferentes. Eles colocaram num único contexto, como tudo fosse a mesma coisa. A palavra cosmo, a palavra aionos e a palavra oikomene, eles traduziram tudo por mundo. Mundo. E não existe a nuance. Ainda tem a palavra, no caso, lá, que é Tafos, né? Em grego, e aparece também a palavra Minemeion, túmulo memorial. Todos eles acham que não faz sentido, querido. Então, assim, o contexto é quem vai determinar. O contexto bíblico que determina. Entendeu? Exato, Negro Monte. Exatamente isso. Não é diferente. Você pega as pessoas aí, eles trazem diversas interpretações, né? São incompatíveis. Cada um
dar uma interpretação. Por exemplo, se você pergunta no mundo todo para uma testemunha de Jeová quem são os 144 mil, ela vai responder para vocês. Se você perguntar para a testemunha de Jeová qual a principal mensagem que elas pregam, ela vai responder para você. Se você perguntar para a testemunha de Jeová quem é Deus, toda a testemunha de Jeová vai responder para você. Agora, se você perguntar isso para a maioria das igrejas, cada um vai dar uma resposta diferente. Pois eu vou morrer e vou para o céu celestial onde Cristo está. Pois aqui não parece o paraíso, parece o inferno. Vai se tornar o Joelson. Boa tarde, minha irmã. É tanto que no céu também parecia o inferno, sabia? Sabia que no céu, lá no céu também teve uma rebelião lá? E levou tempo para Jeová fazer a vontade dele lá no céu? Foi, hein? Os demônios, os anjos, quando se rebelaram, Joelson, eles tiveram a permissão de ir para o céu várias vezes, várias e várias vezes. Os anjos que se rebelaram, ele não foi expulso do céu de imediato, não. O céu, vamos botar aqui entre aspas, para você, como você coloca aqui, inferno no contexto de ser um local difícil de morar, também passou por os problemas que nós estamos passando por aqui. Nós não sabemos todos os pormenores de como foi difícil, certo tempo, viver lá no céu com esses demônios, que são Satanás, o diabo e seus demônios. Entendeu? Onde está escrito a questão da rebelião dos anjos? Apocalipse, ô pensador. Apocalipse capítulo 12. A partir do versículo 9 fala dessa rebelião. Então, lá eles foram expulsos do céu. É evidente que eles continuaram lá no céu por certo tempo. Aí, quando Jesus se torna rei do reino de Deus, ele faz uma limpa lá no céu. Aí Apocalipse 12, 12 diz que os anjos lá no céu se alegraram. Êêê! Alegre os céus, porque foi expulso do céu. Os anjos se alegraram. Aí cumpre a primeira parte da oração do Pai Nosso. A vontade de Deus passou a ser feita no céu. Ao expulsar o diabo e seus demônios para a terra, esses anjos rebeldes, eles vieram para a terra, de acordo com o próprio Apocalipse 12, versículo 12, com grande ira, sabendo que lhe resta pouco tempo. Eu sou de Pernambuco, sabendo que lhe resta pouco tempo. Entendeu? Aí ele está irado na terra. Aí agora diz que em breve, Apocalipse capítulo 20, o versículo 1 em diante, diz que um anjo poderoso vai amarrar o diabo por 1000 anos e vai lançar num abismo, um lugar de confinamento, aonde ele vai ficar isolado da sociedade humana e de maneira nenhuma vai prejudicar-nos. Ele fica lá isolado. Quando Jesus fizer a limpa aqui na terra, destruir todos os ímpios, a religião falsa, o comércio ilegal, os líderes humanos corruptos, os governos corruptos, a terra será restaurada num belo paraíso. Aí a vontade de Deus vai ser feita aqui na terra como no céu. A oração do Pai Nosso vai se cumprir. Entendeu? Isso vai ser logo, logo, logo. Estamos bem pertinho disso acontecer. As profecias bíblicas estão indicando isso. Estamos bem pertinho do julgamento de Deus começar a se cumprir. Já assim, o pensador, essa profecia de Apocalipse 12, ela se cumpriu no ano de 1914, quando acabou os tempos dos gentios. É assim, ó. É um cálculo bíblico, mas é preciso olhar com mais paciência para esse detalhe. Mas eu vou aqui simplificar para você entender porque eu falei da data de 1914. A Bíblia fala de um período em que Deus iria deixar que os humanos governassem sem a sua interferência, sem nenhum governo que fosse representante. Vou falar sobre isso, Samuel, muito bom. Tivesse um representante. Quem era o representante de Deus aqui na Terra?
era o reino davídico, a dinastia davídica. Davi e seus descendentes era quem representava o governo de Deus, tendo capital Jerusalém. Só que no ano 607 a.C., Babilônia destruiu Jerusalém e tirou de lá o último rei descendente de Davi, Zedequias. E quem era dessa época era o profeta Jeremias, Daniel e Ezequiel. Ezequiel disse que a coroa e o turbante seria tirado de Zedequias e só seria dado àquele que tem um direito legal. O homem que fez isso foi Nabucodonosor. Deus ilustrou essa questão com Nabucodonosor, fazendo Nabucodonosor se tornar como um animal por 7 anos. E depois ele dá a Daniel, capítulo 7, uma visão de uma série de animais que representaria os impérios mundiais na Terra que têm impactos sobre o povo de Deus, ou seja, os governos. E eles são semelhantes a animais. Então, os 7 anos que Nabucodonosor se tornou como animal eram um símbolo de que essas nações animais, assim como Nabucodonosor também se tornou como animal, agiria como animal por 7 tempos, que dá 2.520 anos. De forma resumida aqui, tá? Contando a partir do ano 607 a.C., esses 2.520 anos terminam exatamente no ano de 1914. E, curiosamente, no ano de 1914 começa a se cumprir aquilo que Jesus falou que aconteceria durante a sua presença, a sua parousia. Guerra. Quando foi a Primeira Guerra Mundial? A guerra mais sangrenta que a humanidade já teve até então. 1914. Aí só que Jesus disse que não seria só uma guerra que iria mostrar que aquilo que Apocalipse 12, versículo ali, se cumpriu. Por quê? Porque ali está acontecendo, o pensador, os pormenores do 7º toque de trombeta. O 7º toque de trombeta, fala, Jó, eu sou aqui de Pernambuco. Mas eu falo no privado, aqui não. Então, o 7º toque de trombeta diz que o 7º toque de trombeta, o reino do mundo se torna do nosso Senhor e do seu Cristo. Aí no capítulo 12 de Apocalipse você tem os pormenores desses acontecimentos. Uma mulher grávida dá à luz a um filho, um varão que é arrebatado para Deus. E logo em seguida Miguel, o arcanjo, tem uma batalha lá no céu, expulsa do céu Satanás, o diabo. E os anjos se alegram dizendo, agora sim, agora se realizou a salvação, o reino do nosso Senhor e do seu Cristo. Agora foi dada a autoridade do seu Cristo, porque Satanás foi lançado para a terra abaixo. Diz que ele desceu com grande ira, sabendo que resta ali pouco tempo. Isso explica as dificuldades que se intensificaram a partir de 1914. A Primeira Guerra Mundial, a guerra mais sangrenta que a humanidade já presenciou, depois a gripe espanhola, 1918, 1929, a Grande Recessão, a crise de 29, 1939, a Segunda Guerra Mundial, a 45, você teve depois de 46 a grande ameaça de armas nucleares sendo usada, até 1991 quando acaba a União Soviética, a dissolução da União Soviética. Depois começa ainda com a Rússia, agora os Estados Unidos ainda ameaçando a humanidade com a Terceira Guerra Mundial. Os acontecimentos continuam exatamente dentro desse período que Jeová predisse que iria acontecer, e está acontecendo, indicando que a expulsão de Satanás e o diabo do céu para a terra já aconteceu e que lhe resta pouco tempo. Tudo isso, esse marco, começa exatamente no ano de 1914, porque de lá é que nós entramos nos últimos dias desse sistema, o curto período que resta para Satanás, o tempo do fim, terminação do sistema de coisas, princípio das dores. Tudo isso se encaixa perfeitamente nos acontecimentos que se abateram na humanidade a partir do ano de 1914. Então essa profecia de Apocalipse 12 acontece para nós, sem sombra de dúvida, no ano de 1914. Isso não tem como se repetir numa geração futura. Não tem como. Se acontecer uma guerra hoje de proporção maior do que a Primeira Guerra Mundial ou do que a Segunda Guerra Mundial, seria o fim da vida humana na Terra, da vida como nós a conhecemos, né? Porque a Terceira Guerra Mundial não tem como os governos não usarem o seu poderio nuclear. Isso dificilmente eles não fariam isso, a menos que houvesse a intervenção divina.
exatamente conforme a Bíblia diz. No futuro haverá uma intervenção divina contra os governos da Terra. Aí sim. Mas isso prova claramente que desde esse período nós estamos vivendo no cumprimento de Apocalipse capítulo 12. Então a serpente que iludiu Adão não era um anjo caído? Ele era um anjo. Sim, sim, era um anjo. É tanto que Apocalipse chama ele de a serpente original, nesse mesmo texto que você lê, Apocalipse 12. Chama de a serpente original. Ele manipula aquela serpente, né, faz da serpente o fantoche, para falar com Eva. É evidente, né? Eva possivelmente estava conhecendo toda a criação animal. Algumas pessoas dizem, por que Eva não se surpreendeu? Gente, o conhecimento de Eva em relação ao mundo animal não era como o que nós temos. Por exemplo, hoje a gente sabe que o papagaio é o que imita, né, a voz humana, reproduz a voz humana, né? Mas naquela época Eva conhecia todos os pormenores, toda a criação animal? Não. Hoje nós sabemos que somos nós, né? A partir da ocasião, Joyce, que ele conta mentira sobre Deus, ele já tinha se rebelado contra Deus. Ele não era em si o anjo caído. Nesse contexto que você fala, o anjo caído, se refere ao anjo expulso, né? Ele é caído no sentido aqui, e eu entendi aqui agora a sua colocação, ele é caído no sentido de caído no pecado. Aí sim, agora eu entendi. Mas não caído no sentido de ter sido expulso do céu. Correto, eu entendi o seu ponto. Então, alguém citou assim, Jesus falou assim, vejo Satanás cair, vi Satanás, né? Vi Satanás, o verbo no passado. Alguns dizem assim, não, então Jesus falou que isso já aconteceu antes, como explicar? Então, é assim, gente, ó. Jesus em João capítulo 3, versículo 13, Jesus disse assim, ó, nenhum homem subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Quando Jesus disse essas palavras, ele estava aqui na terra. Mas ele tinha subido para o céu? Não, ainda não. Então ele estava sendo profético. Jesus disse, nenhum homem subiu ao céu senão aquele que desceu. Ele estava garantindo que ele desceu do céu, ele iria cumprir o seu papel e voltaria para o céu. Mas Jesus não estava no céu para afirmar, nenhum homem subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Mas ele estava sendo profético. Da mesma forma, em João capítulo 10, ali, quando Jesus envia 70 pessoas para pregar as boas novas, e elas retornam com alegria, ele estava falando ali de que o reino de Deus estava sendo montado perfeitamente, a estrutura do reino. Lembra daquilo que eu falei, de 144 mil judeus, que seria escolhido para reinar com Cristo nos céus? Seria isso. Essa montagem já tem ensinado. Aí Jesus disse, olha, vi Satanás caído do céu como um relâmpago, indicando claramente que a profecia era certa, Satanás seria expulso do céu. E é muito comum nas profecias, pega Isaías, por exemplo, Isaías capítulo 1. Isaías descreve, por exemplo, Jerusalém devastada. Isaías profetizou na época do rei Acais, do rei... um pouco antes, né? Acais também. Acais, Ezequias, e tudo indica que ele morre no início do reinado de Manassés, filho de Ezequias. E naquela ocasião Jerusalém não estava devastada, Israel. E ele já diz, olha, eu estou vendo Jerusalém, ela está arada. Vejo Jerusalém, vi Jerusalém deserta, vi Jerusalém. O que é que ela viu Jerusalém? E ela estava deserta. Não, ele estava tendo uma visão profética, estava anunciando algo profético. Então é o que Jesus diz, ele está falando de algo profético futuro. Vi, isso é futuro.